Vamos lá para a reportagem exclusiva, hein? Juan, procurado pela morte da companheira de 17 anos, que estava grávida. Essa daí é a Isabela. O Juan mandou uma mensagem aqui para o Balanço Geral, falou, olha, vocês estão contando uma história aí que não é bem assim. Não sou eu o responsável pela morte da Isabela. E eu quero gravar uma entrevista com vocês. Mas, detalhe, ele passou o endereço no meio do mato, combinou o encontro de madrugada. Era madrugada, 3 da manhã mais ou menos, né? E aí, o pessoal falou assim, olha, que coisa esquisita. Porque ele disse o seguinte, que deixava o celular dele guardado no mato e só procurava na hora de falar com o advogado. Por isso que falar com ele era difícil. Mas ele disse o seguinte, eu vou falar com o Balanço Geral se o repórter Ricardo Vilches vier aqui. E quando a gente ligou pro Vilches, falou, Vilches, não tem GPS, localização difícil. O Vilches falou assim, eu vou. Ele e o Bob foram juntos, de madrugada. E depois ele concordou se entregar para a polícia. Deixa eu conversar ao vivo com o Thiago Silva primeiro. Ô Thiago, você já sabe o que ele falou para a polícia aí, pro delegado? Eu já estou assim com o delegado Gabriel Fontana, o delegado que comandou essas investigações aqui por 12 dias. A Polícia Civil aqui de Rio Branco do Sul trabalhou nesse caso. O delegado Gabriel me falou que está até curioso também para acompanhar de perto essa história, essa entrevista, né, do Juan Martins, porque o Juan Martins aqui para o delegado ele não abriu o coração, ele não falou nada, mas para o Balanço Geral, para nossa equipe, ele contou, ele deu detalhes dessa situação, dessa fuga, e a gente vai acompanhar isso juntos a partir de agora, delegado, porque a gente conversou com o Juan, o Balanço Geral foi até o encontro do Juan, ele pediu que a nossa equipe fosse ao encontro dele, nosso repórter Ricardo Vilches foi. Durante a madrugada de hoje ele fez o contato, falou, ó, eu quero me apresentar aqui, eu quero conversar com o Balanço Geral, eu quero dar detalhes do que aconteceu, mas eu só dou entrevista aqui no meio do mato, onde aconteceu o crime. Nossa equipe esteve aqui durante a madrugada de hoje, depois a gente conversou com ele, ele topou se entregar, mas ele pediu para se entregar lá em Curitiba. Por que dessa estratégia para se entregar em Curitiba, delegado? O que o senhor acha disso? Boa tarde. Boa tarde. Me traz espanto também essa opção por se entregar em Curitiba, né? Talvez algum receio dos familiares da vítima ou alguma coisa nesse sentido. Bom, para o senhor ele não abriu o coração, o senhor trouxe ele agora há pouco, ele chegou aqui na delegacia, que ele não quis falar absolutamente nada, se reservou o direito de permanecer calado? Sim, a oitiva dele foi acompanhada ali também pelo advogado, né? E aqui em sede policial ele optou por ficar em silêncio e daí o interrogatório, né, a gente acabou por encerrando ali. Bom, em alguns áudios, ele diz não ser o assassino. Ele, inclusive, ao repórter Ricardo Vilches, aqui do Balanço Geral, ele diz que fez questão de se apresentar com a roupa que ele estava usando no dia do assassinato da Isabelle, para mostrar que a roupa dele não tinha manchas de sangue. E isso é um álibi? Pode ser considerado assim? Ou o senhor já conversou com os peritos? O senhor sabe que o tiro, o local onde acertou o disparo, não teria como ser um crime de suicídio? Sim. Primeiro, né, com relação a rechaçar a hipótese de um suicídio, porque o laudo pericial ele aponta algumas características ali do disparo e também da distância com a qual o disparo foi feito que não indicam um suicídio, indicam que essa vítima alguém teria disparado contra ela e não um disparo dela mesma ali. E depois, com relação às roupas, as vestes que ele estava usando no dia, essas roupas elas foram coletadas ali no local da entrega, vão passar por uma perícia, de fato, para ver se tinha alguma mancha de sangue. Todavia, já se passaram 12 dias do fato, né? Não se sabe se foram as mesmas roupas que ele utilizou no dia, até mesmo por conta do depoimento de testemunhas que dizem que ele saiu sem camisa do local dos fatos, né? E essa roupa ela pode ter sido de toda forma ali adulterada, seja passando por um rio, sujando de lama, etc. O que, todavia, não vai impedir, claro, o trabalho pericial aqui, o trabalho investigativo, para que sejam levantadas essas vestes aí e ver se tem algum vestígio de sangue de fato. Há alguma dúvida, delegado? O senhor que está investigando esse caso, se debruçou nessa história de que o Juan não possa ter participado desse crime? O senhor tem 1% de dúvida ou o senhor não tem 100% de certeza, delegado?
1% de dúvida, 100% de certeza, né? O trabalho investigativo ele foi concluído aqui com êxito. A equipe de investigação se debruçou nesse caso durante esses 12 dias, aqui com muito empenho. Todas as oitivas que deveriam ter sido realizadas para o esclarecimento do fato já foram realizadas. O trabalho pericial também coletou ali todas as informações, todos os levantamentos necessários para tentar restabelecer uma dinâmica do acontecido. E o que a gente tem até o momento é o seguinte: houve um disparo contra a Isabelle, né? A irmã da Isabelle alegou que estava na sala da residência quando ouviu um disparo. Ela, ao ouvir o disparo, tentou entrar no quarto, forçou a entrada no quarto, forçou a porta, arrombou a porta. E quando ela entrou nesse quarto, o foragido, né, esse indivíduo que foi preso agora, ele estava dentro do quarto com a arma na mão, alegando que a Isabelle teria se suicidado, né? E aí o trabalho pericial ele foi importante para realmente estabelecer que essa porta foi arrombada, né? Também a marca ali do disparo, demonstrando que houve de fato um disparo contra ela, não um disparo dela mesma, né? Um disparo próprio, digamos assim. Então o trabalho ele encontra bem corroborado nos testemunhos, no trabalho pericial, no trabalho científico, no trabalho técnico. Então foi um trabalho exitoso para que a gente possa apontar sim a autoria para esse indivíduo. Bom, o que a defesa sustenta, doutor Gabriel, é de que no momento do disparo ele teria ido à fazenda para fechar a porteira e que existe uma câmera lá que mostraria, esse é o álibi dele, essa câmera mostraria que ele não foi o autor dos tiros. Isso foi checado, delegado? Foi checado. Todo o local do crime, não só a residência, como também as imediações, foi levantado. Então, essa hipótese apresentada pela defesa, ela não encontra nenhuma consonância aqui nos elementos que foram produzidos. O Juan, ele continua aqui, ele vai ser levado, vai ser entregue daqui a pouquinho ao DPEM. Antes, vocês devem passar para o ML. Ele vai fazer aquele trabalho de praxe, de exame de corpo de delito, para mostrar que não teve nenhum tipo de agressão, que foi mantida a integridade física dele, e aí ele vai ser entregue ao DPEM. Sim, agora são os exames de praxe, né? O procedimento interno aqui de remoção, ele se encontra custodiado aqui na delegacia, posteriormente vai ser encaminhado à cadeia pública ali de Curitiba, onde vai ficar à disposição da justiça. O fato dele não ter falado nada do interrogatório, se reservou ao dia de ficar calado, delegado, isso interfere de alguma maneira ou o senhor não tem nenhum tipo de... O que o senhor gostaria que ele respondesse, por exemplo, aqui? Seria interessante ver a versão dele sobre os fatos, né? Ele alega ali ele diz, né, por meio das entrevistas ali, por meio desses vídeos que circularam nas redes sociais, que ele não seria o autor dos fatos. Então seria importante que ele esclarecesse toda a dinâmica daquela noite para que a gente pudesse de fato confrontar com as outras informações que foram levantadas. Ele optou por ficar em silêncio, o trabalho ele foi produzido, não obstante, né, esse direito dele, e o direito dele de ficar em silêncio não o prejudica, né? Não implica numa confissão de culpa nem nada nesse sentido. Só que o trabalho de investigação já levantou informações suficientes, junto com o trabalho técnico da perícia, que apontam a autoria nesse sentido. Esse é o delegado Gabriel Fontana, eu estou com ele ao vivo aqui no Balanço Geral. Eu não sei se você teria alguma dúvida do estúdio, Furlan. O delegado responsável por essa investigação está ao vivo com a gente aqui. Furlan. Ô, Thiago Silva, é muito pertinente essa conversa com o delegado agora, porque a gente sabe que o Dr. Gabriel Fontana, que está à frente dessa investigação, tem trabalhado há cerca de 12 dias. Agora, delegado, 12 dias se passaram, o exame residuográfico não vai trazer mais nenhum resultado sobre ele ter ou não ter atirado na Isabela. Isso muda alguma coisa para esse inquérito policial? O exame residuográfico, o delegado Matheus Furlan pergunta dos estúdios. Depois de 12 dias já fica comprometido esse exame? Ele fica comprometido principalmente ali pela região que ele estava, uma região de rio, uma região de mata, muita sujeira, barro. Também essas vestes podem ter sido lavadas no rio a qualquer momento, o que compromete, de certa forma, o laudo ali pericial. Acontece que ele vai ser encaminhado de toda forma para que a gente possa ter essa certidão aí da perícia. Bom, doutor, vem com a gente aqui, porque vocês vão conduzir agora. A gente vai pegar ao vivo aqui, Furlan, por favor, delegado, gentilmente nos atendendo. A gente vai pegar a saída do Juan aqui da delegacia. Ele vai ser conduzido agora para o
Instituto Médico Legal, né, com os policiais aqui da Delegacia de Rio Branco do Sul. O praxe, né, de levá-lo para a delegacia, doutor Gabriel, vocês estão tirando ele agora, ele vai ser encaminhado ao DPEM, né? O pessoal está preparando ali para encaminhar o Juan. Esse é o trabalho de praxe aqui, tem que levá-lo ao Instituto Médico Legal? Ele vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, até para comprovar ali que durante a condução dele aqui até a delegacia não houve nenhuma ofensa à sua integridade física. É um exame de praxe, né? E daqui do IML ele vai ser encaminhado à cadeia pública. Bom, o Juan está sendo levado então, nesse exato momento, aqui para a viatura da delegacia de Rio Branco do Sul, aqui para a Polícia Civil, e a partir de agora ele fica à disposição, deve ir a júri. Já tem 3 homicídios no interior, tem a morte aqui da Isabelle. O inquérito policial ele ainda vai ser concluído, né? Tem uma outra diligência que ainda se encontra pendente ao longo da próxima semana, ele já deve ser concluído, e daí com as informações coletadas vai ser apresentado o relatório da autoridade policial e o Ministério Público vai decidir se é o caso ou não de deflagrar uma ação penal contra ele. Tá bom, obrigado, delegado Gabriel Fontana. A gente vai pegar o registro aqui da saída do suspeito. Ele está saindo aqui da delegacia de Rio Branco do Sul, né? Vai ser colocado na viatura da Polícia Civil do Paraná e vai ser conduzido então ao sistema prisional. Aqui, viu, Furlan? Ele não quis dar absolutamente nada, ele não mostrou absolutamente nada, não conversou, não falou absolutamente nada, se reservou ao direito de permanecer calado, e ele está aqui nesse corredor, na delegacia de Rio Branco do Sul, né? O pessoal pediu inclusive para preservar aqui a imagem do suspeito, né? Então ele está aqui sendo preparado para ser levado para cadeia pública de Curitiba. Os investigadores estão aqui já preparando, e daqui com certeza ele vai ficar um bom tempo, né, atrás das grades. Está aí o Juan, já abriu o coração aqui para nossa equipe, ele contou efetivamente como é que foi que tudo aconteceu, né? Então o Juan vai ser levado para a delegacia agora, vai ser conduzido ao presídio aqui na região de Rio Branco do Sul, mas antes, né, antes de ser levado para a delegacia, para o DPEM, ele vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Esse é o Juan, homem envolvido com o bárbaro crime. Juan, gostaria de falar mais alguma coisa antes de ser levado para a delegacia? Foi você que efetuou o disparo, Juan? Não vai falar nada, não falou nada para o delegado, ele não vai falar absolutamente nada aqui. Você está arrependido, Juan? Não quer falar absolutamente nada mais? Tá aqui. Esse é o Juan, não quer falar nada, né? Já falou pra gente, já falou pro Balanço Geral, já abriu o coração. Aqui na saída ele preferiu ficar quieto, mas o Ricardo Vilches, nosso repórter aqui do Balanço Geral, conseguiu conversar com ele. Ele abriu o coração para RIC TV, e a versão dele, o que ele contou, né, só aqui no Balanço Geral, nem para a polícia ele abriu o coração. Ele aqui saiu dessa maneira aqui, sem falar absolutamente nada. A viatura está saindo agora aqui do prédio da Delegacia de Rio Branco do Sul, está indo em direção a Curitiba, ao Instituto Médico Legal. Essa viatura vai parar lá no IML, até para salvaguardar aí a questão dos policiais. Vai fazer o exame no Instituto Médico Legal e depois ele vai ser entregue ao DPEM. A versão é exclusiva, é do Balanço Geral. Ricardo Vilches, Robson Silva, repórteres aqui da RIC TV, conversaram com ele. Ele contou tudo o que aconteceu, abriu o coração, mas a gente trouxe também a palavra da Polícia Civil e, num primeiro momento, a polícia não acredita na versão apresentada por ele. Furlan. Obrigado, Tiago, pelas informações. A gente vai continuar nesse caso. O mais curioso, eu não sei o que ele disse, tá, gente? Estou falando a verdade para você aqui, porque quando o Vilches mandou mensagem de madrugada, dizendo, eu tô aqui com o Juan, a gente achou que era brincadeira, que era de madrugada.
E ele não disse para nós. Ele falou, não, vocês vão assistir a reportagem. Vocês vão assistir e eu vou mostrar para vocês esse encontro. O que ele disse para o Ricardo Vilches que ele não quis dizer na delegacia. Eu já vou mostrar para você.